Chegamos em Milão, frio pra caramba, neve pela primeira vez. Minha irmã me lembrou que meu pai procurou alguns industriais lá de máquinas que ele tinha contato desde o Egito e vinham com cartas de referência para cá. Terminamos no Rio de Janeiro porque desembarcamos lá. Meu pai tinha um primo, o Salama, que vivia já há uns 2 anos no Rio, o Ibrahim Salama, a Beba, a Rina, a filha dele, que eu reencontrei por este grupo também. Ela está morando em Londres e por aí que a gente reencontra as pessoas. Tem muita gente que passou pelo Brasil e está morando, ela em Londres, a irmã está em Portugal, o filho do Harari está nos Estados Unidos. É por esse grupo que a gente vai se reencontrando e conversando. Eu sempre me pergunto o que eu ia fazer no Egito até hoje, se nós não íamos sair. É uma pergunta que eu estou fazendo, e muito de vocês também estão fazendo. O que nós íamos ser no Egito se estávamos até hoje lá? Não sei. Mas eu adoro o Egito, eu sou egípcio, eu sou um egípcio judeu, não um judeu egípcio. Para trás, da onde a gente parou, né? Meus pais também voltaram uma vez, e eu lembro meu pai contando para a gente, todo emocionado, que ele resolveu visitar a fábrica, né? E Ica era famosa, chicletes, balas, até hoje existe essa marca lá no Egito, né? E ele ficou assustado porque o pessoal que trabalhava na fábrica eram da época dele, crianças na época, né? Adolescentes, que já eram homens já, né? E falavam, Hawaga é senhor em árabe, Hawaga Roger, volta para cá, vem para cá, estamos sentindo sua falta. Ele ficou super emocionado. Vou te falar uma história interessante. Você sabe que no tempo do Nasser, ele pegou as indústrias, especialmente indústrias e firmas de judeus e não judeus também. Mas eu lembro que meu tio era gerente de uma dessas grandes firmas. Os donos eram judeus. Ele estava pensando de vir para cá. E ele falou com outro tio que ele queria emigrar, mas não sabia onde emigrar. Aí esse tio, o Ibrahim Rabi, ele escreveu uma carta para os primos deles aqui, que eles tinham uma empresa aqui no Ipiranga, perguntando como está o Brasil, se é interessante a gente vem para o Brasil. Aí eles falaram, bom, é ótimo país, vocês podem vir para cá. Então, eles chegaram primeiro em 1957. E em São Paulo tinha os primos da minha mãe, os Aliadef, que, na verdade, os 2 primos que mandavam fotos para o Egito de cenas da Argentina, porque um deles tinha passado por lá a cavalo e coisas do tipo, que a gente achou que ia chegar aqui para morar nos campos, né? E não foi nada disso. A família Aliadef acolheu a gente. Eles têm uma história importante, que tem muito a ver com a nossa sinagoga, porque o Jacques tinha ido para a Argentina, o outro irmão veio fugindo dos camisas negras, que no cemitério obrigava ele a tomar óleo de rinse, coisas do tipo. Então vieram para cá. Os pais, o pai, a mãe e a irmã ficaram em Rhodes, e quando os italianos saíram, entraram os alemães e todos terminaram em Auschwitz. Tem uma homenagem na sinagoga que eu vou comentar quando falarmos da sinagoga. Nas festas grandes que a gente estava lá, o meu avô estava na cabeceira daquela mesa grande e tal. Ele sentiu falta desses 2 tios que foram embora para o Brasil. Aí ele chorou. Aí meu tio mais novo, ele falou, pai, não chora, todos nós vamos para o Brasil. Fomos morar, então, vindo em São Paulo, no Bom Retiro, dividindo um apartamento de 2 quartos com o irmão do meu tio, o Gad Hemsi,
irmão do Fernando também, que deu um depoimento muito emocionante para a gente. Ficamos lá talvez um ano, né, com aquelas dificuldades de começar a trabalhar, meu pai procurando o que fazer. E depois fomos para 9 de julho, no famoso 1066, no edifício Cunha Bueno. Lá tinha várias famílias, o Abramo Dueck com o irmão, o Natan Katash com o irmão, o Cid, a Suzy, a Miki, que hoje está em Portugal, mais uma ou duas famílias. No prédio à esquerda morava o Nissim Hamoi, nosso patrocinador do grupo. No prédio na frente morava os Hemps, o Rob, a Bico. Na rua Rocha, o Ibrahim, que está aí nos vendo. Na Santo Antônio, minha tia Dora. E era muito curioso esse começo, porque a gente andava em bando, né, de moleques entre nós, né? Passamos por um hotel chamado Hotel de Paris, acho que você está me lembrando. Aí começou a formar o nosso grupo. Em janeiro de 1952, nós estávamos em casa, porque nosso vizinho era Fikri Abasa, era um grande jornalista do Al-Ahram. E depois subiu o Raymond Cohen, que era o dono da Shemla. Mas nunca senti nenhum ato de antissemitismo, nunca alguém falou, porque lá naquele tempo ninguém falava você é judeu, você é católico, você é copto, você é muçulmano, a gente não se falava. Todos os nossos amigos, a gente falava Sus, Cohen, Dueck, a gente não falava Levi, a gente não falava pelo primeiro nome, era tudo nome de família. Não senti nada, nunca. Nunca alguém apontou o dedo para dizer que sou judeu ou não sou judeu. Nunca. Não posso mentir. Todo mundo, pelo sobrenome, todo mundo sabe que a gente é judeu. Cohen, Levi, Silberstein, sei lá. Pelos sobrenomes já se sabe que é judeu. Só que quando aconteceu a Guerra de Independência, em 47, já antes disso, tinha greves. Uma greve atrás da outra. Pelos árabes, pelas outras religiões, pelas outras nacionalidades, era, posso dizer, normal. Italiano, grego, armênio, espanhol, tinha tudo quanto nacionalidade. Então, a convivência era normal. Lógico que tinha um pouquinho de antissemitismo, não era uma coisa flagrante, não era uma coisa aberta, entendeu? Com os árabes, sim. Com os árabes, eles odiavam qualquer estrangeiro, já pela cor da pele. Se via que era estrangeiro. Só que eu tinha a vantagem de conhecer o árabe, quase muito bem. Eu sabia ler e escrever quando 90% da população era iletrada. Então, eu falava e trucava. E quando um cara me perguntava alguma coisa, eu respondia que era egípcio. Porque realmente tinha nacionalidade egípcia e tinha identidade egípcia. Porque lá, naquela época de 47, 48, enquanto os ingleses estavam ainda lá, as pessoas tinham ainda a escolha entre ser egípcio e ter outra nacionalidade, por exemplo, britânica, francesa, italiana. Meu pai escolheu ser egípcio, que ele tinha negócios dele, ele tinha empresa própria. Então, para poder trabalhar, para poder digamos, se desenvolver, ele preferiu escolher egípcio. E automaticamente eu obtive a minha nacionalidade dessa forma. Eu e a minha irmã que descobrimos isso estudando a árvore genealógica da família, e a minha mãe às vezes não acredita, mas de fato é o que os registros apontam, tá? Então, tinha esse senhor Davi Pirra, que nasceu na Itália em 1840 e morreu em 1915, e que casou com uma outra pessoa, que é a minha bisavó, que nasceu no Egito em 1890. Tinha 50 anos de diferença entre eles, tá? Então, só para registro histórico. Explicar essa parte aí que a minha mãe falou que a minha avó saiu de casa. De fato, a minha avó casou com 14 anos. E outra curiosidade é que o meu avô
e a minha bisavó têm a mesma idade, praticamente, tá? Deu para vocês entenderem ou não? Complementando o que eu estava falando, eu fui 2 vezes para o Egito. Uma lá pelos anos 78, por aí. Não, depois, acho que 80. Eu já tinha agência de turismo, fui convidado pela SAS, na época existia a SAS, né? Scandinavian Airlines, e a gente viajou via Copenhague, pegou um navio que foi parou perto do Cairo e depois foi para Israel. E aí a gente passou o dia, foi visitar o Museu do Cairo, andou pela cidade e tal. Eu fiquei assustado, porque na rua, como eu falei outro dia, não tinha retrovisores dos carros, o pessoal o tempo todo buzinando. Passava cabrito, passava cabra, um negócio de maluco, né? E sujeira e tudo mais. Aí eu embarquei no navio, na época não tinha celular, não tinha nada, eu liguei do navio para o meu pai e fiz questão de falar: pai, eu estou ligando para te dar os parabéns. Ele falou: por que os parabéns? Por ter ido embora. Porque aquilo era o fim do fim, né? Depois teve investimento dos americanos, tal, e conseguiram repor um pouco o país. E fomos até a sinagoga. O ir para a sinagoga, que é famosíssima lá, foi já um fato interessante, porque a gente passou por umas ruelas e ela parou onde tinha alguns muçulmanos rezando, era 5 e pouco da tarde, a reza da tarde deles, perguntou para onde é a sinagoga. O cara saiu da reza e levou a gente a pé até a sinagoga. Foi um negócio que me impressionou. O prédio monumental. Lembrei de fotos do casamento dos meus pais, que eu achei que eram fotos tiradas numa praça pública. Na verdade, era na escadaria da sinagoga. E não conseguia entrar, era tarde, tinha polícia na porta, vigilância. Consideravam como museu. Essa sinagoga foi reinaugurada esse ano. Teve alguns eventos que a gente recebeu filmes, né? E tenho muita vontade de ir lá. Talvez levar um grupo, já que eu levei grupos para outras viagens, para ver essa sinagoga funcionando. Je crois que certains ont la chance d'avoir un caractère, disons, plus optimiste que d'autres, donc d'essayer de voir dans chaque situation ce qu'il y a de positif. Et d'autres, au contraire, sont blessés au point qu'ils restent attachés à une situation qui est douloureuse. Mais la meilleure santé, c'est de se tourner vers l'avenir toujours, même lorsqu'on arrive à nos âges, il y a toujours un avenir. Le passé n'a pas d'existence, il n'a d'existence que dans notre mémoire. Donc, nous pouvons agir dessus, la manière dont nous gérons notre cerveau. Ce qui est important, c'est le présent et le futur. Et on le construit avec le passé. Donc, l'interprétation est tout aussi importante que les faits eux-mêmes. À nous de l'interpréter de la manière la plus positive possible. Eu morei lá nesse bairro. Esse bairro, Sakakini, tinha 5 sinagogas. 5 sinagogas. Eu chorei. Quando estava no navio, eu chorei. E eu nunca pensei que um dia vou sair do Egito. Nunca pensei. Mas chegou a hora que realmente a gente tinha que sair. Quando eu entrevistei o Salomão Aba, foi muito emocionante, né? Primeiro, uma vez não deu certo, depois nós
fizemos de novo a gravação, fui na casa dele, e o que mais me impressionou, assim, que estava na mesa, entrada da casa dele, tinha a mesa de jantar, e todos os documentos já prontinhos em cima da mesa, e nem eu, nem ele, a gente é muito craque na informática, e quando a gente foi ligar os aparelhos lá, começou a dar sei lá, um eco, e me deu uns 2 minutos, eu saí, fui para a cozinha, e ele começou a falar. E o que você guarda agora desse momento, Edu? E estou até emocionado agora, porque eu senti, eu ouvia ele, né? Tanto pelo computador quanto pela a voz dele, e um pouco embaraçada a voz, porque ele mexeu com ele e mexeu comigo também. Quando a gente se viu, os dois estavam chorando, né? Mas foi muito legal porque todos os documentos dele, ele tentando me explicar porque era do Império, porque era o amigo dele, porque era o engenheiro, e eu super emocionado, primeiro pela pessoa, né, dele, já conhecia, mas não tanto detalhes, e a história em off que a gente conversou. Então foi um negócio que, se teve alguma coisa boa na pandemia, foi isso, que deu para a gente ter tempo de fazer esses depoimentos. É isso aí, Sami. Vamos em frente. Edu, sensacional. Adorei o seu depoimento e realmente foi memorável, porque eu conheço o Arba de uma data um pouquinho anterior, me agradou muito. E vamos continuar, vai ter mais projetos à frente. Um abração, meu querido. Tchau.